vou bater um papo neste terceiro bloco do nosso Gazeta Entrevista com o Tenente Coronel George, chefe da Defesa Civil Municipal. Como está o trabalho realizado pela Defesa Civil todos os anos no plano de contingência para reduzir os danos das alagações no Acre e especificamente neste tema aqui de Rio Branco? Como está a retirada das famílias das áreas de risco e também a preparação dos abrigos? A Defesa Civil trabalha realmente com essa previsão do professor Davi Friale de que esta será a maior alagação da história do Acre? Tenente Coronel George, muito boa noite. Boa noite, Alan. Tudo Obrigado bem contigo? pelo convite. Prazer te receber aqui no Gazeta Entrevista. A Defesa Civil trabalha com essa possibilidade da maior enchente da história? Alan, a gente trabalha na possibilidade de ocorrer a enchente. Agora, dizer para você qual vai ser a magnitude que isso vai acontecer é um pouco difícil. A gente trabalha no planejamento, na preparação de todos os procedimentos que regulam a nossa atividade dentro do Sistema Municipal de Defesa Civil, né? A gente vem se preparando por quê? Porque nos últimos 8 anos nós tivemos 6 enchentes e nos últimos 4 nós tivemos 4 enchentes. Em virtude disso, a gente precisa se preparar. E nesse contexto, a gente tem, dentro da ação de inverno determinada pelo prefeito Marcos Alexandre para esses 100 dias de gestão, a gente tem a implementação do plano de contingência, né? Que nele contém todas as atribuições e responsabilidades dos órgãos componentes do Sistema Municipal de Defesa Civil, em parceria com órgãos estaduais e federais, que regulam todas as nossas atividades, como construção de abrigo, retirada das famílias e o monitoramento diário dos níveis de rio na nossa região e da quantidade de chuva precipitada em toda a bacia. A previsão é de que janeiro deve fechar como o janeiro mais chuvoso dos últimos 40 anos, é verdade? A gente tem tido, o relatório trimestral do INPE falou que ia chover dentro da normal climatológica. O que isso significa? Significa dizer que a meteorologia trabalha muito com probabilidade, então significa dizer que a normal climatológica é 33% pode chover abaixo, 33% pode chover na média e 33% pode chover acima da média. Então, a gente tem, dentro desse contexto, a gente tem os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, que são os meses que já ocorreram enchente na nossa região, e em cima disso a gente está fazendo a nossa preparação. A gente fez um estudo, pegamos todos os dias do Rio Acre acima da cota de alerta desde 70 até hoje, e verificamos que 43% desses dias foi em fevereiro, 29% em março, 18% em abril e 10% em janeiro. Significa dizer que a gente está passando um ano mais tranquilo. Só que ano passado foi um ano mais atípico. Por quê? Porque ano passado a enchente começou em janeiro. Nós passamos ano passado 46 dias acima da cota de alerta. O mês de fevereiro todinho acima da cota de alerta, um pouquinho já de março, e ainda janeiro a gente passou também. Isso nos leva a ter um acúmulo de experiência no tocante a isso. E cada ano a gente busca estar melhorando cada vez mais as nossas ações de resposta. Para ter uma ideia, por determinação do prefeito Marcos Alexandre, o nosso Sistema Municipal de Defesa Civil, a gente elaborou, a gente tem a cota do Rio Acre a 13,50 metros e 14 metros é a cota de transbordamento. Mas a nossa cota de alerta para a gente começar a desencadear as ações é 12 metros. Então, como o Rio Acre hoje está a 12 metros e 68 centímetros, a gente já preparou 50 abrigos no parque de exposição para que, caso seja necessário a gente entrar em ação, a gente já tem uma quantidade de box preparada para, caso seja necessário, fazer essa intervenção. Ô Jorge, se o rio chega a 13 metros amanhã, por exemplo, com chuvas na cabeceira ou nos próximos dias, qual o primeiro bairro que historicamente vocês já sabem, Taquari, 6 de agosto, precisa ser evacuado, precisa já retirar as famílias? A 13,50 metros cota de alerta, alguns quintais já começam a ser atingidos. A gente começou a fazer a retirada ano passado a partir dos 14 metros e 10, alguma coisa assim. E os primeiros bairros a serem atingidos é o Ayrton Senna, aquela parte ali mais baixa do Ayrton Senna, naquela curva próximo à ponte, né? Nós temos ali o bairro Baixada da Bitasa, e o bairro Santa Terezinha ali na 6 de agosto. Então esses 3 bairros, hoje a gente já fez um monitoramento nessas áreas, a gente faz esse monitoramento diário, de manhã e à tarde, nesses bairros, verificando como que está a situação desses locais e já fazendo essas vistorias faz com que a gente tenha um poder de decisão melhor quando do desencadeamento dessas ações. E nas áreas cercadas ou as áreas que são banhadas pelos igarapés, Igarapé Batista, Igarapé São Francisco,
e essas áreas? Isso. Na segunda-feira a gente teve um processo de enxurrada, né, aqui na nossa capital, em virtude de que a chuva foi muito pontual na cidade de Rio Branco. E em virtude disso a gente tem os igarapé São Francisco, a gente tem o igarapé Batista, o igarapé Dias Martins, a gente tem o igarapé do Almoço, o igarapé da Judia. Todos esses apresentaram situações de anormalidade apresentando enxurrada. Mas a enxurrada, ele é um desastre que a gente considera, ele é um fenômeno súbito. Significa dizer que a evolução dele é aguda. Subiu rapidamente e ele vai baixar rapidamente. Então, muitas dessas populações elas já convivem com essa situação. E a gente fez essas vistorias no Judia, no Dias Martins, orientando a população, principalmente... Exatamente, as populações já são orientadas a estarem preparadas. A gente tem orientado a preparar, porque muitas vezes... dependendo dessa magnitude, a gente orienta só que levante os móveis, porque é uma situação temporária, e fazer uma possibilidade de uma mudança, causa de uma mudança de um transporte ou retirada, causa ainda um transtorno muito maior. E a gente orienta que as pessoas evitem o contato com a água, muito cuidado com os animais peçonhentos, porque eles buscam refúgio quando a água está subindo, e bem como cuidado com materiais elétricos energizados, porque isso pode ocasionar descarga elétrica. Tenente Coronel, fala-se que a chuva nas cabeceiras é que provoca, obviamente, alagação em Rio Branco. Como é que estão as chuvas nas cabeceiras do rio? A gente tem aí mais ou menos 24 horas sem chuva na bacia. Essa elevação do Rio Acre agora, ele estava hoje de manhã ele amanheceu com 12,57, já estamos com 12,68, né? Então, essa elevação é reflexo de uma elevação muito intensa que teve em Assis Brasil, que estava por volta de 4 metros e chegou até 9,06. Essa chuva, essa elevação ocasionou também uma elevação em Brasileia 24 horas depois, mais 24 horas em Chapuri, e em seguida aqui em Rio Branco a gente está sentindo essa elevação que não acontece nessa mesma intensidade. Eu acho que a produção, nós temos aí no ponto algumas imagens do Rio Acre feitas no dia de hoje. Queria que a produção já colocasse no ponto, que são as imagens do Rio Acre hoje. A gente vai conversando aqui, a produção vai preparando isso daí. Os abrigos no Parque de Exposições já estão sendo construídos? Sim, a gente já tem 50 boxes preparados já para quando a gente der o start das ações de retirada, transporte, retirada e acolhimento das famílias no parque. A Secretaria Municipal de Assistência Social já está preparada, independente do dia que venha acontecer, o Sistema Municipal de Defesa Civil já está de prontidão. A Secretaria de Obras do município efetuar a construção dos boxes, a Secretaria de Saúde já está ciente que deve instalar um posto de saúde no local, já foi feita a limpeza e higienização do local que vai receber essas famílias e preparado os boxes para, porventura, seja necessário a gente ter que atuar, a gente já está se preparando. Essa é a função principal da Defesa Civil, que é se preparar para a ocorrência do evento. Eventos extremos naturais a gente não tem como mensurar qual que vai ser a magnitude dele, mas o que a gente precisa fazer é estar preparado. Porque a gente preparando, a gente consegue minimizar os danos e prejuízos. São as imagens de hoje, inclusive do nosso Rio Acre. Hoje teve uma estiagem, não choveu durante todo o dia. E tem pergunta aqui dos internautas. Tenente Coronel, o Sidney Barcelos diz o seguinte: existem relatos que todo ano, após a alagação, os moradores das regiões afetadas, interditadas, acabam ganhando, alguns deles, um novo lar, em algum conjunto habitacional, desses do Estado. Com isso, está gerando um comércio diferente dessas casas interditadas, pois se verificarem, sempre são novas famílias que vocês tiram das áreas de risco e muitas não são as mesmas do ano anterior, como seria o normal de acontecer. Tenente Coronel, existe algum plano para verificar e se acabar com esse comércio irregular de residências? O que a gente tem feito são as vistorias constantes nessas áreas suscetíveis à ocorrência de enchente, principalmente essas edificações localizadas em cotas mais baixas, bem como aquelas áreas que são suscetíveis à ocorrência de escorregamento de massa, risco geológico. O que a gente tem feito é, quando da remoção dessa família para um aluguel social, a gente de imediato tem efetuado a demolição da residência, para que ou uma outra família não venha a ocupar essa área. A gente fez ano passado, no início, antes ainda da enchente, a gente fez... o governo do estado, em parceria com a prefeitura municipal, criou os polígonos de intervenção, que foi áreas ali na Baixada da Bitasa, áreas na região da 6 de agosto e a área ali no Ayrton Senna, onde a gente fazia a retirada da família que iria para o aluguel social e a gente fazia a demolição. Essa questão da pessoa receber uma casa e de repente vender a casa para uma outra pessoa, existe, ela firma um contrato com o poder público,
ou com a secretaria que está fazendo esse projeto, de que ela não pode fazer a venda daquela casa. E caso ela já tenha esse cadastro, ela não vai ser contemplada novamente com uma outra casa, né? Então a gente tem tentado buscar mecanismos de tentar frear essa situação, caso venha a ocorrer, e contemplar realmente aquelas famílias que necessitam e que estão localizadas em situações mais vulneráveis. A gente sabe que o contingente populacional nessas áreas é considerado, e em cima disso a gente tem trabalhado com a possibilidade de atender as famílias que estão localizadas nessas cotas mais baixas, para que a nossa intervenção se dê mais tardiamente, ou seja, com o nível do rio cada vez mais elevado. Muito bem, gente. Eu conversei aqui com o Tenente Coronel George, chefe da Defesa Civil Municipal, que nos trouxe essas informações, o plano de contingência, preparação de abrigos, retiradas de famílias das áreas de risco e outras providências. Tenente Coronel, obrigado pela tua vinda ao programa. A gente agradece, uma boa noite a todos. Obrigado. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência e o seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.